Boa noite, irmãos, graças e paz. Convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 21. Da última vez que eu preguei aqui, a gente abordou o capítulo de número 17. O foco não é pregar de maneira sequencial, mas penso que seja um tema importante. Já preguei esse texto aqui faz tempo já, mas aquele que trouxe a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, está fazendo a leitura aqui do versículo 1 até o versículo de número 16. Primeiro Reis 21, do verso 1 até o verso de número 16. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote Jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote jezreelita e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai para fora e apedrejai, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Irmãos, nós como cristãos, nós temos um senso de justiça muito mais acurado do que o mundo lá fora. Nós clamamos por justiça. Essa é uma das bem-aventuranças que o próprio Senhor Jesus descreveu no capítulo de número 5 de Mateus. Ele fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Mas nós vivemos em um mundo que, quando nós olhamos para os noticiários, as mídias sociais, o que nós vemos, o que mais nós conseguimos enxergar é a injustiça presente neste mundo. É certo que nós queremos um mundo mais justo, nós queremos que a justiça impere sobre esse mundo, mas e quando ela não acontece? E quando o mal prevalece? E quando a maldade dos homens
não é refreada quando os homens são soltos para praticar tudo aquilo que lhes vem no coração. Quando a maldade do homem não é refreada por Deus, nós presenciamos tudo isso que nós temos visto. E por que isso acontece, irmãos? Uma das respostas, Salomão, o sábio, ele vai dizer no capítulo de número 8, versículo 11 de Eclesiastes assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O que Salomão está querendo dizer aqui? O homem, ele pratica o que é mal e ele não recebe uma punição de imediato pela maldade que ele comete. Logo, ele se sente livre para cometer mais mal, para praticar ainda mais maldade, porque a aplicação da lei não é, por assim dizer, de imediato imposta sobre ele. Ele se sente livre para continuar praticando a maldade. Deus é injusto em fazer isso? Claro que não. Deus é misericordioso. Isso é uma prova da graça de Deus. Mas o que os homens fazem é rechaçar essa graça e se valer dela para colocar em prática os seus planos maléficos. Já que Deus não faz nada, então eu posso fazer aquilo que eu quero. Nessa narrativa aqui, esse texto que eu li para os irmãos, que os irmãos também leram, basicamente é isso que nós vemos, irmãos. Basicamente é isso que nós vemos. A maldade de Jezabel, a maldade de Acabe não foi refreada por Deus. Não foi refreada por Deus. E o justo Nabote perece na mão desses ímpios governantes. Se os irmãos lembram aqui, os irmãos que estavam presentes aqui na última vez que eu preguei, para que os irmãos que não estavam aqui fiquem a par do texto, Acabe era o 8º monarca no Reino do Norte, que havia sido dividido. O Reino do Norte havia se desprendido de Deus, abandonado a Deus, rechaçado a Deus. Eles estavam descaracterizados. Um povo que outrora era monoteísta, agora era politeísta, adoravam a Baal, Astarote e os demais deuses do panteão antigo. Um povo que outrora servia a Deus, havia abandonado a Deus. Acabe, ao invés de fazer com que o povo se voltasse para Deus, pelo contrário, ele toma casamento com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos fenícios. E assim, essa mulher, ela traz a sua cultura, ela traz a sua religião para dentro do Reino do Norte, e eles começam a adorar o falso deus Baal e a falsa deusa Azerá. O povo estava corrompido. Esse homem, Acabe, filho de Onri, não somente ele se perdeu, mas como ele fez com que todos os seus súditos também se perdessem. Nós vimos no capítulo de número 16, no final do capítulo de número 16, não é que ele foi um rei mau, não é que ele foi um rei ruim, por assim dizer. O texto vai dizer que ele foi o pior de todos. O pior de todos. Não bastasse ser ruim, ele conseguiu ser pior do que os seus pais. Nós vemos aqui, irmãos, se os irmãos têm a sua Bíblia aberta, o texto vai começar dizendo assim, capítulo de número 21, verso 1. Sucedeu depois disto. O que o autor está querendo dizer aqui? Ele está nos fazendo arremeter para o acontecimento anterior. Aqui, se você olhar no capítulo de número 20, Ben-Hadad, rei da Síria, ele havia tentado invadir o reino do norte, o reino de Acabe. Mas Deus, por graça e por misericórdia, concede livramento a esse rei mau. Vai dizer no versículo 21 do capítulo 20 que saiu o rei de Israel, ou seja, Acabe, e destroçou os cavalos e os carros, feriu os sírios com grande castigo. A ideia aqui, irmãos, o objetivo, a função de Acabe era matar todos os sírios, não perdoar ninguém. Mas o rei Ben-Hadad, ele consegue escapar. E Acabe, ao invés de punir esse homem com a morte, que essa era a vontade de Deus, que esse homem fosse punido, que Ben-Hadad fosse punido com a morte, quando ele fica sabendo que Ben-Hadad ele conseguiu escapar,
No versículo de número 32, Acabe vai dizer: é meu irmão, é meu irmão. Ele quer poupar a vida de Ben-Hadad. Por que Acabe quer fazer isso? O versículo de número 34 vai deixar bem claro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu a tais restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como o meu pai os fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Acabe queria com isso um apoio político, um apoio econômico. Para ele, o poder estava acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, até de obedecer a palavra de Deus. Nos versículos subsequentes, nós vamos ver que ele é repreendido por um profeta enviado por Deus. O profeta basicamente diz a ele: já que você poupou a vida desse homem que não era para você poupar, a sua vida vai ser em lugar da vida dele. O verso de número 43 do capítulo 20 vai dizer assim: foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, chegou a Samaria. E aqui, irmãos, no capítulo de número 21, que é o capítulo que eu li, nós vamos ver a sequência de tudo isso. Esse homem, Acabe, ele não tinha somente um palácio, ele tinha mais de um. Nós vamos ver aqui que esse palácio que ele tinha em Jezreel, que era a cidade onde Nabote vivia, era o seu palácio de verão. A capital do reino do norte era Samaria, não era Jezreel. Acabe passava alguns dias ali com a sua família, com a sua esposa. Essa não era a sua casa primária, por assim dizer. Era um lugar de lazer para esse homem. Era um lugar de lazer, apenas isso. Vai continuar dizendo, verso 2: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei por ela o que ela vale. Ao pedido desse homem, nem era sua casa primária, o seu palácio de verdade, de fato, estava lá em Samaria. Ele vai até o seu palácio de verão, ele olha, cobiça a vinha desse homem de Nabote, um homem justo, um homem fiel. A Bíblia vai falar pouco sobre ele. Ele quer construir uma horta, algo fugaz, algo passageiro. E esse homem diz não a ele. Diz não a ele. Mas esse homem estava agindo de maldade em falar não ao rei? Claro que não, irmãos. Esse homem ele estava simplesmente cumprindo a palavra de Deus. Lá em Números, no capítulo de número 36, vai dizer assim: a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. O que esse texto quer dizer? Nabote, ele não era da mesma tribo de Acabe. Se ele vendesse essa vinha, ele estaria quebrando esse mandamento. Por quê? Por exemplo, se você é da tribo de Issacar, você tem a sua herdade, você vende a sua herdade para a tribo de Judá, essa tribo perdeu essa herança, e Deus falou que não era para acontecer isso. Nabote, ele simplesmente estava cumprindo a palavra de Deus. Ele cumpriu a palavra de Deus, e isso lhe causou muitos males. O texto vai continuar dizendo: porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. A reação de Acabe foi essa, verso 4: então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote jezreelita lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Olha a atitude do rei de Israel, agindo como uma pessoa, uma criança mimada, que quando pede para o pai alguma coisa e o pai fala que não pode dar, ou que não vai dar, não é a hora, embirra, se joga no chão. Esse homem, ele não age como um homem, ele age como uma criança. Verso 5 vai dizer: porém vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim, desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Verso 7: então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Olha que vergonha, irmãos. Esse homem tomando
como nós costumamos dizer, um esporro da própria mulher. A própria mulher dele, vendo a atitude dele, fala para ele: ué, mas você está assim, não come pão por causa disso? Você não é o rei de Israel? Você não é a autoridade máxima sobre a nação? Como que você pode agir dessa maneira, diante dessa resposta desse homem, desse mero súdito? Como que o rei age assim, diante da resposta negativa da plebe? Vai continuar dizendo: levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu darei a vinha de Nabote o jezreelita. Essa mulher começa a tomar, irmãos, uma atitude que não cabia a ela. Não cabia a ela, ela não tinha essa autoridade. Por mais que ela fosse rainha, ela não tinha essa autoridade de fazer isso que ela vai começar a fazer. Verso de número 8 vai dizer: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Perceba que o texto vai deixar claro que a autoridade dela era mínima, era irrelevante. Tanto é que ela vai se passar pelo rei para colocar o seu plano maléfico em prática. Se ela tivesse essa autoridade toda, por que ela não escreveu aqui as cartas em nome dela mesma? Eu, Jezabel, esposa de Acabe. Ela não tinha essa autoridade, irmãos. Aqui nós vamos ver 7 passos que essa mulher toma para a sua ruína, para a ruína de Acabe e para a ruína do império deles. O primeiro é que ela se passa por Acabe, ela mente se passando pelo rei. O segundo, como nós vamos ver aqui, ela induz ao erro os anciãos, os nobres e os homens que testemunharam contra Nabote. O terceiro, irmãos, é que ela levanta falso testemunho contra o seu próximo. Verso de número 9 vai dizer, escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Verso de número 11: os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Eu chamo a sua atenção, irmãos, para a atitude desses homens honrados, homens nobres, como a própria Bíblia vai dizer, homens nobres, anciãos, pessoas que as outras pessoas olhavam e diziam: esses homens são sábios, esses homens procedem segundo a lei. Mas a atitude deles é totalmente contrária, irmãos, totalmente contrária. Não é porque uma pessoa ela é de idade que ela é sábia. Esses homens eram anciãos e tomaram uma atitude totalmente perversa. Se deixaram aqui enganar pela ímpia Jezabel. O que seria uma atitude nobre? O que seria uma atitude de um ancião de valor aqui? Dizer: como assim? O que esse homem fez? Vamos acurar o caso aí, ver o que realmente aconteceu. Esse homem pode ser levado à morte. Mas não é isso que esses anciãos fazem. Não é isso que essas pessoas nobres fazem. Eles colocam em prática o plano maléfico. Eles ajudam, dão a destra de confiança, dão a destra de apoio a esse plano maléfico de Jezabel. Verso de número 12: apregoaram o jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus, contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Irmãos, imagine a vergonha desse homem, ser exposto à vergonha pública. Quando um jejum era pregoado, irmãos, era coisa séria, era uma coisa séria que estava acontecendo. Esse homem foi posto diante de todas as pessoas, mesmo sendo inocente, ele foi exposto à vergonha pública. E o que mais me assusta aqui, irmãos, é que ele não fala nada, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abre a boca para falar nada. Ele não... O autor aqui, que eu não sei quem é, ele não demonstra aqui, ele
não nos diz nenhuma reação por parte de Nabote. Esse homem é acusado injustamente, ele é envergonhado publicamente, e mesmo assim, ele não esboça nenhuma reação. E aqui, irmãos, o quarto passo aqui que Jezabel dá para a sua escalada, para a sua ruína, é que ela toma o nome de Deus em vão ao usar o nome de Deus no seu plano diabólico. Perceba a hipocrisia dessa mulher, uma mulher adoradora de um Deus pagão, uma mulher que nem servia a Deus. Ela se vale da lei de Deus para colocar em prática o seu plano maléfico. Ela toma o nome de Deus em vão para colocar em prática o seu plano maléfico. Quem era ela para falar mal de um servo de Deus? Como nós costumamos dizer, que moral ela tem? Que moral ela tem para falar, que ela tinha para falar de Nabote? Mas mesmo assim, o plano dessa mulher é estabelecido. O sexto passo para ela é que ela mata o inocente. Ela mata o inocente, e o sétimo é que ela rouba a herdade de Nabote. O versículo de número 14 vai dizer assim: então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, tome posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote jezreelita para tomar posse dela. Irmãos, como eu já disse no início, Acabe ele poupa a vida do inimigo da nação, que foi Ben-Hadad. Ben-Hadad ele chama de meu irmão. Nabote, um homem fiel a Deus, um dos poucos remanescentes que ainda sobraram, dos fiéis a Deus que sobraram no reino do norte, totalmente corrompido. Esse homem não faz nem questão dele. O rei que deveria zelar pela justiça na nação, o rei que deveria zelar pelo cuidado dos seus súditos, o rei que deveria colocar em prática a palavra de Deus, ele não faz nenhuma questão. Nenhuma questão. Verso 16: tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote o jezreelita para tomar posse dela. Ele nem pergunta para sua mulher: o que foi que aconteceu? Como assim? Se eu fui até ele, ofereci dinheiro, ofereci uma vinha melhor e ele não quis. Como assim você está falando que ele foi morto? Como assim a vinha dele agora é minha? Ele não faz nem questão de saber os meios pelos quais essa mulher conseguiu isso para ele. Ele não faz questão do súdito dele, daquela pessoa fiel que era Nabote. Pelo contrário, o seu prazer ele coloca acima de todas as coisas. Irmãos, diante desse texto, já para caminhar para o fim, eu quero trazer algumas aplicações para nós nessa noite. A primeira é que Nabote tinha uma prioridade, que era obedecer a palavra de Deus. E quais têm sido as nossas prioridades? Ele não cedeu diante da proposta de uma vinha melhor ou pelo dinheiro que lhe foi oferecido em lugar da herança de seus pais. Se nós seremos corrompidos com as ofertas do mundo, ou seremos fiéis a Deus ainda que nos custe a vida? Esse homem não levou em consideração a própria vida. Não levou em consideração a própria vida diante desse fato. Ele preferiu perder a vida do que desobedecer a palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós, por tão pouco, nós temos nos corrompido, nós temos pecado contra Deus, nós temos cedido às tentações, nós temos falhado por coisas mínimas, por desejos nossos, nós temos colocado esses desejos acima da obediência à palavra de Deus. Esse homem não, ele fez diferente. Isso custou a vida dele, mas ele foi fiel até a morte. E Apocalipse 2:10 vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse homem foi fiel até a morte, certamente esse homem recebeu a coroa da vida. A segunda aplicação que eu trago para os irmãos é que Nabote sofreu injustamente, e nós também vamos sofrer. Isso faz parte da nossa carreira cristã. Assim como o nosso Salvador Jesus Cristo sofreu, também nós iremos ter
aflições nesta terra. Irmãos, isso aqui é uma história, é uma verdade na vida de todos nós. O sofrimento, as aflições fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida de todas as pessoas. Não importa se você é rico, se você é pobre, você vai ter aflição. Ainda que a sua dificuldade não seja financeira, mas existem dificuldades, aflições na nossa mente que são muito piores, muito piores. São múltiplas as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa terra, são múltiplas. E a terceira aplicação é que essa passagem nos ensina que a teologia da prosperidade é uma farsa. Veja, irmãos, que o justo Nabote, o homem que cumpriu até a morte a palavra de Deus, preferiu morrer do que ceder e desobedecer a palavra de Deus. Esse homem pereceu. Aos olhos do mundo, aos olhos dos teólogos de hoje, esse homem foi um infiel. Por quê? O que a teologia da prosperidade fala? Não, se você é obediente à palavra de Deus, se você faz tudo correto, você tem que triunfar, você tem que vencer. Você não pode aceitar a derrota. Você vai vencer, porque você está fazendo tudo certo. Mas nem sempre é assim. Às vezes você vai sofrer fazendo o que é certo. Você vai perecer muitas vezes fazendo o que é certo. A quarta aplicação que eu trago também para os irmãos é que muitas vezes é dado aos ímpios poder para decidir o futuro, o destino terreno das pessoas. Irmãos, presta atenção. É muitas vezes dado aos ímpios poder para decidir o futuro ou o destino terreno das pessoas. Às vezes seu patrão é ímpio, ele te manda embora, ele decidiu o seu futuro, tudo bem. Às vezes, muitas vezes o policial é ímpio, do nada ele pode vir te atacar, beleza, até te matar, beleza. Mas essas pessoas não podem decidir o seu futuro, o seu destino eterno. Ainda que alguém te mate, ainda que alguém te fira, ainda que alguém te processe, ainda que alguém faça algum mal danoso tanto para a sua imagem quanto para o seu corpo, isso não pode decidir o seu destino eterno. A Jezabel decidiu o destino terreno desse homem. Ela findou com a vida dele, acabou com a vida dele, acabou com os planos, acabou com os projetos, acabou com a família. Se você continuar lendo aqui o segundo livro dos reis, nós vamos ver que até os filhos de Nabote foram mortos, a família dele não foi poupada. Mas o destino eterno desse homem, a fidelidade dele à palavra de Deus, o temor a Deus, certamente não mudou o seu destino eterno. E é assim também na nossa vida. E a quinta e última aplicação é uma pergunta: por que a vida é cheia de injustiças? Já parou para pensar nisso? Por que o mundo é tão injusto? Por que nós tentamos caminhar pelo certo e mesmo assim nós somos injustiçados? Por que quem busca fazer o que é certo é injustiçado? Por que a justiça não é estabelecida? Por que os crentes oram tanto e a justiça não se estabelece nesse mundo? É para que nós não fiquemos apegados a esse mundo. Deus tem uma pátria melhor para nós. O nosso destino eterno não é aqui, irmãos. Se fosse assim, ninguém morreria. Nós temos um destino, Deus preparou uma pátria para nós. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer lá em João que ele foi preparar lugar. O lugar que ele tem preparado para nós é muito melhor do que esse. E esse mundo cheio de injustiças, ele é assim mesmo. Depois que Adão e Eva pecaram, o mundo entrou em decadência, em colapso. Nós temos resquícios, meros resquícios de justiça no mundo. Às vezes nós vemos o cumprimento da lei, às vezes, mas nas grandes maioria das vezes nós vamos ver o quê? A injustiça. Se os irmãos acompanham aí o jornal, ninguém assiste mais televisão, mas pelo celular, vocês viram aí a CPI das casas de aposta? Aparentemente, para aquela mulher famosa, deu nada. O que aconteceu ali? Uma injustiça.
uma injustiça. Mas o que nós devemos fazer diante dessa situação? Ficar conformados com isso? Lógico que não. Mas olhar para essas situações e dizer: esse mundo jaz no maligno, Deus tem um lugar melhor para mim e não é aqui. Não é à toa que Ele enviou o Seu Filho para viver uma vida justa, uma vida reta nesse mundo de injustiça. Pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele pede que nós nos arrependamos e creiamos no Seu sacrifício, para obter assim por graça e misericórdia a vida eterna, a pátria eterna. Amém? Essa é a mensagem que eu trago, que Deus possa abençoar os irmãos, e retorno o trabalho ao presbítero Fernando.